Oi, tudo bem? Espero que sim. Então é o seguinte, na aula passada nós vimos aí até a página 4. Agora nós iremos ver como que nós faremos para transformar uma porcentagem em fração, também os números decimais em porcentagem e também as frações em porcentagem. Tem várias maneiras de fazer, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí de uma maneira que você entenda. Primeiro, o exercício 6 está assim, escreva as frações correspondentes. Então, você tem uma porcentagem. O processo é simples, ó. O exercício A, 12%, é aquilo que eu tinha falado já nas aulas anteriores aí. Nas aulas não, né? Nas explicações anteriores. 12%, o nome já diz tudo, ó. 12%, por 100. Em matemática, você não pode deixar uma fração dessa forma. Por quê? Dá para você reduzi-la, que é deixar ela equivalente. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que fazer uma divisão com o mesmo valor, o número de cima e o número de baixo, para a fração ficar irredutível, que não dá para simplificar mais. Então, vamos entender de novo? Essa fração, ela tem múltiplos, tá? Nesse caso aqui, ó, como ela é 12 e aqui 100, são números pares. Então, ela dá para ser dividida por 2, né? Simplificada por 2. Então, iremos fazer isso. Ó, vou dividir o número de cima e o de baixo por 2, certo? 12 dividido por 2, 6. 100 por 2, 50. Continua os dois sendo par. Sendo par, é certeza que por 2 dá, tá? Se você souber um número maior, que dá para dividir os dois para ser mais rápido, pode ser, tá? Se não, pode fazer assim mesmo. 6 dividido por 2 dá 3. E 50 por 2 dá 25. Essa fração, dessa forma, 3/25, ela é igual a essa, que é igual a essa, tá? Porém, né, é a maneira que em vestibular, né, em concursos, ela acaba se encontrando. Ela nunca acaba numa situação dessa, tá? Beleza, eu fiz a A. Agora eu irei fazer, então, essa aqui, ó, é o A. Agora eu vou fazer essa D. Mesmo processo. A B é igual, a C é igual, são todas iguais, tá? O B, como é que ficará isso, ó? 80%. 80 por 100. Quando você verificar que tem 0 aqui e 0 aqui, é mais simples você cortar um 0 com 0. Por quê? Porque 80 100avos, na verdade, se você dividir por 10 e por 10, 80 por 10 vai dar 8 e 100 por 10 também, né, vai dar 10. Que é exatamente o corte aqui que eu fiz, tá vendo? Ó, cortei, sobrou 8 décimos, mas continua não sendo irredutível. Por quê? Os dois são pares. Então, dá para você dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor, sem que sobre resto, né? Não pode sobrar resto, né? Dividir por 2 e nem dá decimal. Dividir os dois por 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Agora, não dá para simplificar. Se eu dividir por 2 em cima, beleza. Só que o de baixo não dá, tá? Para dividir por 2, porque vai dar 2,5. Você não escreve uma fração com o denominador, que é o número que está embaixo, com decimal, tá? Outra dica. Esses valores que eu estou colocando dividido por 2 aqui, se fosse por 3 ou outro valor, você tem que entender o seguinte. Primeiro, tem uma parte que é chamada de divisibilidade. A parte da divisibilidade você vê no 6º ano, que é o quê? Quando um número é divisível por 2? Quando ele é por 3? Que é assim, quando você divide e não sobra resto. Tem as regrinhas. Por exemplo, a regrinha do 2. Todo número é divisível por 2 se o último algarismo de um número ele for par. Ou, né, 0, que né, é neutro. 0, 2, 4, 6, 8. Então, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Por 3 é outra regra. Você vai ter que ver a regra do 3. O 3 diz que a soma dos algarismos, se for um número, por exemplo, 125, 125 é divisível por 3, aí você vai somar. 1
mais 2 dá 3, mais 5 dá 8. 8 não é divisível por 3, que vai sobrar resto 2, né? Aí se colocar mais um aqui, ó, 1.251 é divisível por 3? Ele é, por quê? Ó, 1 mais 2 dá 3, mais 5 dá 8, mais 1 dá 9. E 9 é divisível por 3, que vai dar 3, sobra resto 0. Então, esse número todinho ele é divisível por 3. Então, tem uma regra para cada um, tá? Tem a regra para o 4, a regra para o 5, a regra para o 6 e vai embora. Então, se você quiser ter mais certeza, você teria que estudar essas regrinhas e decorá-las, tá? Se não, você vai dividir e verificar. Por exemplo, eu, como tenho prática, o 3/25, eu sei que esses números não têm múltiplos, né? Ou não são divisíveis pelo mesmo valor. O de cima dá por 3 e o de baixo vai sobrar resto. Não certo, que é resto 1. O 25 dá para dividir por 5, mas o 3 não dá. Entendeu? Aí você acaba aí, tá? Então, feito o exercício A e feito o exercício D, você irá fazer esse e esse, tá bom? Represente os números decimais a seguir como porcentagem. Então, você vai representar esses valores por porcentagem. Simples. 0,35. Qual a porcentagem referente a esse 0,35? Você pega o 0,35 e multiplica por 100. Simples assim. 0 vezes 5 dá 0, vezes os outros dois valores também é tudo 0, certo? 0 vezes 5, 0 vezes 3, 0 vezes 0. Beleza. Mais, que eu vou multiplicar o segundo. 0 vezes 3 também dá 0, né? E aí, agora a gente vai colocar os dois mais para multiplicar esse. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. Certo? Somando 0, 0, 5, 3, 0. O que acontece? Para você colocar vírgula, você conta quantos algarismos do lado direito da vírgula tem. Como o sol de cima tem, então são 2. Você conta 2. 0,35 você sabe que é 35. Então é 35%. Mas vale aquela diquinha que eu dei para você, lembra? Ah, que é o quê? É 0, quando você pega 73%, eu falei que fica 0,73, lembra? Do 10 até o 100 é assim, até o 99, né? Você coloca sempre 0 vezes 0, o valor. E se caso tiver 0,07, aí já é um pouquinho diferente, né? Aqui nesse caso você multiplica por 100, você vai ver que dá 7%, tá? Então, o mais básico para a pessoa fazer e não precisar de esquema é multiplicar por 100. Todos eles. Multiplicou por 100, você encontra, tá bom? Represente as frações a seguir como porcentagem. Olha só. Mesmo processo de novo. Aqui você não multiplicou por 100 para encontrar? Aqui também. Você vai multiplicar por 100 também, tá? Aqui você dividiu por 100, multiplica por 100. E aqui também multiplica por 100. Eu vou pegar esse A, ó, 1/4. Eu pego 1/4 vezes 100. 1 vezes 100? 100. Aí embaixo não tem nada, é 4 vezes 1, tá? Não tem nada embaixo, é 1. 4 vezes 1 dá 4. Aí eu divido 100 por 4. Aí você vai fazer a continha de dividir, você vai ver que dá 25%. Aqui você vai fazer o mesmo, na última a mesma coisa. Cuidado no seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu multiplicar por 100, como é que vai ficar? 6 vezes 100? 600, certo? 8 vezes 1, embaixo não tem nada, é 1. 8 vezes 1, 8. Agora eu vou dividir 600 por 8. Aí eu começo, 6 não dá para dividir 8, pego os 60. 60 dividido por 8. Quantas vezes eu multiplico o 8, ele dá 60 o próximo. Se eu pegar 8 vezes 8, 64. Passa, não pode. Então, você pega o 7. 7 vezes 8, 56. Subtrai e veja quanto falta. Aí faz todo o seu esqueminha de continha de menos, vê quanto sobra. Sobra 4. Desce o 0. Como desceu aqui, tinha para descer, continua a conta, tá? 40 dividido por 8. Quantas vezes eu somo 8 e dá 40? Aí você vai contar e vai ver, né? 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Pronto. 75. Então, quer dizer que 6/8 é 75%. Aí você vai fazer esses outros dois, certo? Olha esse aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Registre nos quadrados a seguir exemplos de
coisas que podemos medir no dia a dia. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, o que é o medir? Você vai medir o quê? Você tem algumas coisas para medir. Em física, a gente vê no primeiro ano que nós temos, por exemplo, a medida de temperatura, tá? Unidades de medida de temperatura. Temos a unidade de medida de tempo e temos unidades de medida de comprimento. Se essa apostila falar que é só de comprimento, você vai colocar tudo que dá para medir com comprimento. Polegadas, televisão, né? Uma porta, altura e assim vai. Se falar que é temperatura, dá para medir a temperatura do seu corpo, a temperatura da água, a temperatura do que está no dia, certo? Tudo em Celsius, né? Fahrenheit, essas outras medidas em outros países, esquece, né? Mas temperatura aqui no Brasil nós medimos sempre em Celsius. Beleza. E se nós formos medir a massa, aí você tem inúmeras coisas também. Você pode medir aí em quilogramas, né? Em gramas, né? Em toneladas. A prática em casa é você medir as coisas em gramas, né? E em quilogramas, né? Tonelada você nem tem como medir isso, que é pesado, né? 1000 quilos, então não tem como. Então é isso, tá? E aqui, coisas que podemos medir no dia a dia. Se ele estiver falando de todas as coisas, você pode colocar qualquer coisa que eu falei. Ou da temperatura, ou do tempo, ou do comprimento, tá? Mexe com esses três, que é o básico que você vai ver mais aí na sua vida, tá bom? Instrumentos de medida que você conhece e utiliza no dia a dia. É a mesma coisa. Se você for medir, por exemplo, medida de comprimento, quais instrumentos? Eu posso usar uma trena. Eu posso usar um paquímetro para medir o fio de um cabelo, que acho que você nem conhece o que é paquímetro. Para medir coisas muito finas, pode ser o paquímetro, né? Aí você pode medir com uma régua, né? Você pode medir com barbante para você medir. Tá, se você for medir com tempo, peraí, você vai precisar de um relógio. Vou precisar também de qualquer coisa que vai medir o tempo, né? Aí, mês, né? Coisas desse tipo, um calendário, né? Beleza. E se você for medir aí a medida de massa, aí você precisa de uma balança, né? O principal que a gente mede em casa é uma balança, ou aqueles negocinhos para sugar lá, que vai medir em mililitros, aí é um pouquinho diferente, mas também serve. Então, qualquer um desses aqui você vai completando, tá bom? Beleza, então a página 5 resolvida, tá?